saber de você, há muito tempo você já atua aqui na neurologia, como que está a situação dessa doença aqui na nossa cidade? Isso vem aumentando? Você vê esse diagnóstico sendo cada vez maior ou está estabilizado isso na nossa cidade? A nossa cidade reflete a região, reflete o país, reflete o nosso mundo ocidental. Realmente vem crescendo. Teve uma época que houve dúvida, se faz mais diagnóstico, não é que aumentaram o número de casos, mas realmente tem aumentado a frequência, sim, nas últimas décadas. Então, hoje aparecem muito mais situações, pessoas com um quadro de demência do que há 20 anos atrás, e assim progressivamente. Então, e ainda nós temos várias doenças dessas que vão levar. Demência, o que seria? Demência seria a perda da capacidade, da função, de algumas funções cerebrais. A função de reconhecer alguém, de entender, de raciocinar, de fazer um cálculo, de executar uma tarefa, por mais simples que seja. Então, tudo isso vai aparecer num quadro de demência, e o mais famoso é a memória, a pessoa ficar esquecida, né? Esquecida de fatos recentes. Mas tem aparecido realmente muito mais, além de se fazer mais diagnóstico precoce, realmente graças à conscientização das pessoas. Entendi. E qual para as pessoas que estão nos ouvindo agora, os sinais de envelhecimento que podem ser confundidos com demência? A gente percebe que muitas pessoas aí até brincam, né? Tá ficando aí meio esperosado. Tá. E o que é normal esquecer? O que é normal não lembrar? Qual que é o limite patológico para que as pessoas não tenham esse pré-diagnóstico? Isso. É uma pergunta interessante, é uma pergunta que se faz todo dia, muita gente, né? Porque não há quem não esqueça alguma coisa. E vários fatores vão contribuir para a perda de memória. Preocupação, sobrecarga de trabalho, sobrecarga, enfim, do dia a dia, como já se diz por aqui, né? O dia fica curto para se fazer todas as coisas e não dá para prestar atenção em tudo ou gravar tudo que passa na cabeça e todas as informações que a gente recebe. E, inclusive, o cérebro ele descarta algumas informações que não são importantes. Faz parte esquecer algumas coisas sem menor importância. Então, a gente precisa gravar. Por exemplo, aquela famosa história que muita gente pergunta, puxa, mas eu vou buscar alguma coisa, estou em casa e vou pegar um documento, vou pegar alguma coisa na despensa, no armário, esqueci o que eu ia pegar. Passou o pensamento na cabeça, preciso de tal coisa, tal objeto. A hora que a gente sai do ambiente para buscar, outras coisas já vieram no pensamento, eu já vi outras coisas, já vi que lembrei que eu preciso fazer tal coisa, ou onde é que está aquela hora, o que eu vim buscar? Quer dizer, passou no pensamento, não quer dizer que a pessoa gravou. Agora, se a pessoa trabalha essa ideia, puxa, eu preciso buscar, vamos dizer, um documento que eu preciso usar hoje à tarde, levar para algum lugar. Onde que eu pus esse documento? Trabalha de alguma forma no pensamento. Onde que eu pus esse documento? Onde foi que eu deixei? Quando foi a última vez que eu vi? Foi ontem? Faz já alguns dias? Será que alguém me entregou? Eu entreguei para algum lugar? Quer dizer, trabalhou um pouquinho essa imagem, é natural. Então, tem mais chance que ela se lembrar. Vai buscar, pode até não se lembrar onde está, mas ela se lembra o que está procurando. Então, é um detalhe sutil, mas que começa a diferenciar o que é uma perda de memória normal, que é uma falha de memória normal, não perda, não uma falha, do que uma falha que não seja normal. A gente vê, doutor, hoje em dia, muitos, não sei se você pode se chamar de medicamentos ou vitaminas, que falam, na televisão tem muito isso, para a memória disso, para a sua idade, para quem passou de 50, toma isso, toma aquilo e tudo mais. Tirando esse tipo de vitamina ou medicamento, existe alguma atividade natural que a pessoa possa fazer para ela induzir a memória a se manter em atividade, a se manter, pelo menos em ordem dentro da idade, da capacidade normal? Né? Aí tem vários aspectos. Eu vou comentar alguma coisa, depois vou deixar para as vitaminas aqui, tentar falar rápido de atividade física, atividade mental, produtiva, né? Não atividade mental de preocupação, puxa, me preocupo com essa pessoa da família, me preocupo com aquilo, me preocupo com a situação do país, me preocupo... Não, isso aí é o contrário, é estressante e vai piorar a memória. Mas atividade física regular, principalmente aeróbica, mas a atividade física é fundamental e cada vez está mais consolidado que influi no funcionamento, no bom funcionamento cerebral. Nutrientes. Tem crescido ultimamente, oferta de nutrientes para resolver problemas, isso sempre existiu, né? Desde que, acho que antes de inventar o rádio, né? Já existiam os fortificantes aí para os músculos, para a cabeça, etc. e tal. E tinha muita lenda, muita coisa que não tinha fundamento, mas interessante que isso
embora tivesse meio, vamos dizer assim, sendo desconsiderado, estava no ocaso, isso em décadas anteriores, nos últimos 20 anos, se é que eu posso arredondar por aí, se não mais até, de uns 10 anos para cá, vamos dizer, começou a se levar mais a sério isso. E nessa última década que nós estamos terminando agora, depois de 2010, começou-se a haver mais pesquisa. Hoje a gente encontra muito trabalho científico publicado, não só, não estou falando do Brasil, estou falando de maneira internacional, comparando nutrientes, a quantidade de nutrientes que a pessoa tem e o desempenho cerebral, a preservação cerebral. Então isso está ganhando força. Junto com isso, e para reforçar isso, vem a questão, por exemplo, o Alzheimer, que é o quadro mais comum de demência. Se é mais comum, deveríamos saber já o que causa isso. Até hoje não se sabe bem. No começo, era genético, então a pessoa que tem um parente com Alzheimer, tem grande chance, se um dos pais tem, grande chance. Hoje se sabe que menos de 1/3 é genético, menos de 1/3 dos casos é hereditário. Então, mais de 2/3 é devido a outras questões. Essas outras questões incluem o ritmo de vida, a saúde da pessoa durante a vida e também a questão de nutrição. Agora, só tomar polivitamínicos também ajuda, sem dúvida. É melhor que não tomar se a pessoa não está comendo direito, não tem tempo para comer ou não faz uma alimentação equilibrada. Então, os polivitamínicos podem ser úteis, sim. Mas o que se está dizendo são nutrientes em quantidades maiores, específicos para a função cerebral. E onde a gente tem tentado agora dosar no sangue, e para muitas pessoas que estão começando, a gente já verifica se está faltando nutriente e simples, que já existiam, alguns, a maioria já existia, já era conhecida, mas que foram estabelecidos novos valores, o que é realmente necessário para a função cerebral. Então tem fundamento essa questão da nutrição e sem contar o exercício físico. Acho que são as duas questões que a gente pode acrescentar, porque escolher o ritmo de vida da gente nem sempre a gente é capaz, né? Mas cuidar da saúde, por exemplo, pessoa que tem doenças infecciosas frequentes, problemas intestinais, não vamos agora generalizar que qualquer problema intestinal, por exemplo, vai levar ao Alzheimer, mas crônicos, com infecções crônicas, e assim vai. Pulmões, né? Pessoa que tem pneumonia frequente, né? Então pode, é o que se considera hoje, não sei daqui a 2, 3 anos se vai estar consolidado isso, parece que pode contribuir para facilitar o Alzheimer. Importante também, complementando a sua fala, tem aquela expressão, somos aquilo que comemos, né? Também. A gente sempre está conscientizando aqui os nossos ouvintes para que tenha hábitos saudáveis, para que pratique exercício físico e venha de encontro com o que a sua fala nesse momento. Teria algum alimentos, sem ser suplemento, que você aconselharia os nossos ouvintes a estar ingerindo? Até um dado curioso, e vale a pena citar, quando você falou somos o que comemos, e tem muito fundamento isso, né? Houve uma época em que ocorreram alguns trabalhos, algumas publicações, que o intestino, a capacidade de absorver nutrientes, era o segundo cérebro. Aquilo eu achei, e muita gente achou meio fantástico, uma coisa assim, que estava exagerado e não devia ser bem isso. Lógico, não é daquela maneira, mas a função intestinal, no sentido de absorver os nutrientes da alimentação, ou de suplementos, ou de alguma coisa, realmente está sendo considerado como fundamental para a função cerebral. Olha lá, né? Quais os nutrientes? Aquela história, se eu falar comer pouca gordura, é relativo. Lógico, a pessoa tem que ter um equilíbrio no corpo, né? Tem que ter uma saúde equilibrada em termos de capacidade de atividade física. A obesidade é ruim, mas tem paradoxos aparentemente que vão se explicando gradativamente. Por exemplo, o colesterol é totalmente ruim, nós temos que eliminar o máximo possível do colesterol, baixar o máximo possível. Vamos lembrar uma coisa que não é conhecida e que é de pesquisa recente. 20% do colesterol do nosso corpo está no cérebro. O cérebro tem muita substância gordurosa, muitos lípides. E tanto que algumas substâncias, para chegar ao cérebro, tem que se unir a algumas gorduras. E o colesterol é um transportador de nutrientes, de alguns, lógico, não de todos. Tem vitaminas, por exemplo, que não chegam ao cérebro porque não conseguem se ligar a lípides, a moléculas de colesterol, e então não chegam ao cérebro. Então, o colesterol é necessário. Lógico que não pode ficar sobrando em excesso, né? Mas nós somos o que comemos em grande parte, sim. Interessante, né, Marcelo? Alguma diferença, doutor, vamos colocar de 20 anos atrás
para os dias de hoje, da maneira como o senhor atende seus pacientes, aquelas pessoas que chegam no seu consultório ou chegam no hospital com um quadro de emergência que seja, alguma diferença de 20 anos atrás para agora que a gente possa falar é que há 20 anos atrás isto não existia e agora isto existe mais, como o estresse, a correria, como o senhor citou, que faz uma diferença grande na hora do diagnóstico. Agora você ampliou, de maneira geral, né, como é que faz a medicina hoje, Sim. se a medicina mudou. Mudou não só nos 20 anos, nos últimos 10, nos últimos 5, nos últimos 3 anos. Sim. Eu tenho visto nos últimos 3 anos, praticamente por ali, 2 para 3, um crescimento dessa pesquisa de nutrientes para o cérebro. 3 anos. Os recursos para diagnóstico, para demência, hoje cresceram. São recursos que já existiam, mas não eram bem interpretados, não eram bem utilizados há 10 anos atrás. Hoje já se sabe bem o que fazer, já se tem uma sequência e tem novos exames. Existem novos exames que surgiram aí nesses 2, 3 anos, que não eram. Tem um deles, por exemplo, para diagnóstico de Alzheimer, que é bastante preciso, que é a coleta de um líquido para pesquisa de determinadas proteínas. Faz diagnóstico com 95% de acerto, e faz precocemente, antes de aparecer. Beleza. Mas aí é uma questão, quem está preparado para um diagnóstico desse? Se eu estou um pouco esquecido, será que eu tenho Alzheimer? Isso uma coisa é falar. A outra coisa é procurar fazer o exame e falar, olha, você realmente está caminhando para isso, já começou. Poucas pessoas estão preparadas para esse diagnóstico. Sim. Algumas pessoas já me procuraram no consultório, olha, fiquei sabendo que existe assim, 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 e o que você vai fazer se vier positivo? Vou pensar. E algumas pessoas me ligaram lá, um ligou para mim, falou comigo, outro deixou o recado para o secretário, olha, transmite o recado que eu desisti, não interessa mais o assunto, se um dia mudar de ideia eu volto aí. Porque, então, começaram a existir novos elementos, agora, não esses de precisão muito grande, mas os elementos de rastreio, de busca, de triagem, realmente são bastante utilizados hoje e com uma grande chance de acerto. Então dá para a gente prevenir quando já tem alguns pequenos inícios, de sintomas iniciais, sinais iniciais. É importante salientar também, né, Marcelo, que eu estava vendo sobre esses tipos de demência, existem várias doenças, né, que englobam a demência. Quais que você poderia estar citando para a gente poder ter conhecimento? Então, a demência, vamos dizer assim, do Alzheimer é mais frequente, mais conhecida, mais famosa e realmente é mais frequente hoje em dia. Pode ser que isso mude. Em segundo lugar, vem a chamada demência vascular, que é devido a falhas da circulação cerebral. Não quem teve um AVC, quem teve um derrame, mas teve um pequenininho, depois de um tempo tem outro pequenininho, de alguns tempos tem outro pequenininho, perde algumas habilidades, mas vai tocando a vida, às vezes até trabalhando em algumas tarefas, consegue continuar, mas vão somando essas pequenas falhas cerebrais e vão dar um quadro que no início isso parece muito com Alzheimer. E o tratamento é diferente, de certa maneira, você tem que tratar essa parte circulatória. E é a segunda causa de demência, estatisticamente. E tem outras demências que são degenerativas também, a chamada demência frontotemporal, degenerativas porque há perda de neurônios, perda de conexões, como no Alzheimer, mas tem características diferentes. Não há uma perda de memória tão grande no início, mas há uma mudança de comportamento e, eventualmente, mesmo pessoas que tinham muita irritabilidade já começam a agir de forma diferente. Às vezes muda, fica mais tolerante, está tudo bem, isso bem-vindo há uns meses, há um ano e tal. É bom investigar. Às vezes mudança de comportamento pode ser sinal de doença cerebral e não só da questão do humor. Então a demência não está relacionada só ao esquecimento, como tem a relação também com o comportamento. Comportamento também e perda de habilidades, é o que mais chama atenção. A pessoa conseguia fazer uma determinada tarefa, hoje ela não quer fazer. Não quer fazer por quê? Porque talvez esteja tendo alguma dificuldade. Tanto tarefas simples, rotineiras, como tarefas do trabalho. Alguém que fazia cálculo de cabeça fácil, fazia uma compra, acertava um troco na hora, já fazia de cabeça, não faz mais isso. Bom, pode ser falta de treino, porque não faz mais, não interessa mais isso, ou porque não está tendo capacidade. Eu dou apenas um exemplo, outras alternativas também. Então, realmente, a memória é um detalhe, mas não é um total. Nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte, podemos passar para o doutor? Ela está falando, doutor, é a Luciana. Ela falou, doutor, eu gostaria de saber se o Alzheimer é hereditário, pois tive casos na família pelo lado do meu pai e da minha mãe. Então, existe, como eu falei, perto de 1/3, mais ou menos, arredondando, que tem um componente hereditário.
Existe um fator chamado apolipoproteína E4, epsilon-4, ela é um fator predisponente. Então tem como pesquisar e ver se essa pessoa tem essa apolipoproteína no sangue, circulante. Se ela tiver, então ela tem realmente uma chance, não quer dizer que ela vai ter o Alzheimer, mas tem uma chance maior de ter essa doença, porque senão pode ter sido coincidência, poxa, um parente do pai, um avô materno, o pai tiveram, né? Alzheimer pode ser até coincidência, mas tem como verificar se a pessoa tem uma tendência, uma possibilidade maior. Entendi. Pela primeira vez na história mundial, nós teremos aí no ano até 2050, eles estimam, uma maior quantidade de pessoas acima de 60 anos com relação às crianças abaixo de 14 anos. Então, esses dois extremos aí, a gente pode perceber que as pessoas mais idosas vão, devido à melhora da expectativa de vida, a melhor qualidade de vida, e essa conscientização da saúde para que ela viva mais e melhor. Isso aí seria um indicativo também para o aumento desse diagnóstico da doença. É claro que, pelo que você está explicando, são só as pessoas mais idosas que contrariam essa doença, certo? O Alzheimer pode começar até em torno dos 50 anos. Quanto mais cedo ele começa, costuma ser mais rápida a evolução. Pior a evolução. Evolui de maneira mais rápida e a pessoa vai ficando mais limitada mais rápido. Quando ela começa mais tardiamente, 70, 75 anos ou mais, vai evoluindo mais lento. Mas o envelhecimento da população dos países desenvolvidos em desenvolvimento, e o nosso está nesse padrão, nesse grupo, né? Realmente nós vamos ver muito mais esse diagnóstico, porque nós vamos encontrar muito mais pessoas de 75, de 80 do que tinha há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, né? Então realmente a tendência é isso aí ficar mais preponderante, mais presente na nossa sociedade, né? Mas o mais comum é acima de 60. O mais comum é até mais. 60 e pouco nós podemos considerar. Já tem muita gente com 60 e poucos que já começam a apresentar alguns sinaizinhos. Os piores, felizmente são mais raros, é quando começa logo depois dos 50. Mas o mais comum ainda é o 70, 75, e que passa por um esquecimento normal, né? E na verdade às vezes não é. Entendi. Teria que ter fazer os exames, Isso, procurar um neurologista, né? Exato. E as formas de tratamento hoje disponíveis, quais seriam? Aí você pega num ponto triste, né? Porque não evoluiu muito. Ali na década de 90, mais ou menos, meados da década de 90, surgiu uma substância nova. Era a rivastigmina, nome comercial Excelon, custava uma fortuna, ainda hoje é muito usado. Mas hoje ele já é chamado de uma medicação sintomática. Quer dizer, ele melhora, ele atenua, ele melhora a função das células que já estão lesadas, parcialmente lesadas, então melhora. Mas ele não muda a evolução da doença. Muda clinicamente, a pessoa continua sendo participativa, ela continua conseguindo fazer algumas atividades, então continua mais participativa com a família do que a pessoa que tem o problema e não usa medicamentos desse tipo. Hoje tem outros, galantamina, donepezil, etc. Mas ela não influi na evolução da doença. A doença continua tendo o seu ritmo e apenas atenuado. Eu já vi famílias que optaram, como a doença, vamos dizer assim, foi confirmada e não tinha, enfim, não tem uma cura. Duas famílias que eu acompanhei que preferiram, nós não vamos dar nada. E o paciente tinha 60 e poucos anos. E é uma evolução que eu tive a oportunidade pessoal, né, de ver, é uma evolução ruim, porque vai degenerando, deteriorando, a pessoa deixa de ser participativa, mas o físico está bom, no fim acaba ficando até, vamos dizer assim, acamada, quase vegetativo, sentado, sem participar, quando poderia estar sendo mais participativo com a melhora da função. Então, agora, mas medicamentos para curar ainda não tem, realmente, efetivamente, ainda não chegou. Tá certo, 9 horas e 57 minutos, pedi para a Débora dar uma olhada aqui, em apenas 14 minutos que estamos no ar, já atingimos 1.915 pessoas acompanhando a gente, para ver como é a importância da gente trazer pessoas relevantes aqui da nossa cidade, no caso hoje aqui o Dr. Ridolfo, esclarecendo, às vezes tirando muitas dúvidas de quem está em casa ouvindo, no carro, no trabalho, e que possa passar a se interessar ou levar a sério, né? Porque tem muita coisa, doutor, principalmente com relação à saúde, que a gente acha que acontece só na casa do vizinho, né? Isso.
Isso é incrível, né? E aí quando acontece com a gente, parece que, meu Deus, caiu o mundo, né? E a gente tem que levar a sério muito mais a qualidade de vida, principalmente cuidar do corpo. E estou tocando nesse assunto, na opinião do senhor, além da atividade física, além de manter a mente ocupada, existe alguma forma que uma pessoa possa, pelo menos, minimizar a possibilidade de ela ter algum problema de demência? Basicamente você já citou, atividade física regular, né? Atividade mental variada, não adianta trabalhar, não, eu trabalho, por exemplo, em qualquer trabalho, eu sou médico, faz contabilidade, eu trabalho em comércio, trabalho 15 horas por dia naquilo, não, tem que ter atividades variadas, né? Fazer coisas diferentes para exercitar o cérebro, pode ser até lazer, atividades como lazer, passear, aprender um joguinho desse que não seja dinheiro, então, um joguinho, né? Senão dá prejuízo, ou vicia. Mas ter algumas coisas que possam aprender novas atividades. Pessoas que aprendem, mulheres têm mais essa facilidade, o homem não tem tanta paciência nem habilidade, muitas vezes, para um artesanato. Eu já escutei no consultório pessoas que foram fazer curso e falaram, olha, eu nunca vou fazer aquilo, mas aquilo me fez bem, me exercitou a cabeça, eu tive que raciocinar para fazer tais coisas e eu estava meio parada, com a cabeça meio parada. Então, aprender coisas novas que possam servir até para, como falei, já lazer, né? E, enfim, e ficar atento para isso. Mas basicamente esses preceitos aí que você já citou. Tem mais uma pergunta aqui de ouvinte, pode passar? Só complementando com relação a essa pergunta que você fez, que é pertinente aos antecessores que veio, o Fernando Leite, o João do ProPark, quando eu até pude participar de um encontro deles sobre atividades em grupo, de pessoas que já está diagnosticado o Parkinson. E pude perceber uma melhora significativa quando eles se abriam, quando eles praticam atividade em grupo, sendo só o fato deles estarem ali com pessoas com o mesmo problema, o mesmo desafio que ele, já percebe que tem uma melhora no quadro clínico. Existe hoje em Araras ou em algum lugar do Brasil que você conheça que existe essas atividades em grupo com relação à doença? Alzheimer. No Parkinson é impressionante a diferença que faz, atividade física. São pessoas que o medicamento já não funcionava e dá até para diminuir o medicamento, que a pessoa está mais ativa e tal. Então, vocês já devem ter ouvido isso aqui, é fantástica a mudança que a pessoa pode ter, uma melhora muito grande na qualidade de vida. E no Alzheimer, existe a Associação Brasileira do Alzheimer, e nós tínhamos aqui 2 colegas, aqui em Arara, 2 médicos, que faziam essas reuniões. Mas na época, isso já tem mais de 10 anos, isso acabou não evoluindo, pelo que eu sei, esse grupo de encontro, de palestras e tal. Talvez hoje possam ser estimulados, que são profissionais dedicados, muito bons e interessados no tema, talvez eles possam reativar isso e ampliar um pouco as funções, as atividades, e de modo a estimular e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Eu vou, pessoalmente, depois dessa pergunta sua, eu vou tentar falar com os colegas, vou falar com eles e ver qual a possibilidade de se montar de novo esse grupo, à semelhança, né, baseado no exemplo do ProPark. Olha aí, conhece o projeto deles? Opa! Muito bom. Olha que interessante. Por sinal, no dia que eles estiveram aqui, elogiamos bastante, né, o Dr. Ridolfo, falamos muito do senhor aqui durante aquela entrevista, né. Gente, são 10 horas e 1 minuto, 10 e 1 minuto, nesse momento acabamos de atingir 2.120 pessoas acompanhando esse programa, acompanhando a presença do Dr. Ridolfo aqui, que realmente faz a diferença a gente trazer pessoas relevantes no programa, né, Murilo? Muito legal, né, e todos os questionamentos que estamos levantando aqui é justamente para poder levar informação de utilidade pública, essa não local. Isso aí já é como se fosse um problema generalizado mundialmente. Hoje eu estava vendo os custos do poder público com relação a essa doença já ultrapassa os 600 bilhões de dólares no mundo. Então realmente é um número expressivo, deveríamos ter uma atenção um pouco maior. Os legisladores poderiam estar trabalhando em conjunto com a medicina para que tenham políticas públicas voltadas para implementar ações preventivas. Você com certeza já viajou o mundo todo aí pesquisando, estudando, apresentando trabalhos. Eu gostaria de saber de você o que pode ser feito, o que está sendo realizado aí em outros países em termos governamental
A gente sabe que a doença, ela não aparece só em pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Lógico. Qualquer pessoa acaba contraindo ela. E como que o poder público pode estar ajudando isso? Existe algum trabalho? Então, mudando a visão, né? Porque hoje o poder público arca com as consequências da incapacidade dessas pessoas, com a hospitalização, em muitos casos, o fornecimento de medicamentos, mas ainda é pouco. Os Estados Unidos estão um pouquinho mais avançado que a gente nesse ponto, em termos sociais, em termos de prevenção, em termos de melhora, né, da atividade dessas pessoas e melhora do quadro geral. A Inglaterra está mais avançada, mas ainda eu acho que a Holanda está superando inclusive a Alemanha, que se dedicou bastante, mas a Holanda tem programas governamentais gratuitos. É impressionante a melhora que as pessoas têm quando passam. Eu já tive pacientes que tinham parentesco com o pessoal da Holanda e os parentes lá, e que estavam aqui com o máximo do máximo de tratamento aqui no Brasil, com um esquema, uma estrutura montada especialmente em São Paulo, sendo um apartamento perto de um hospital, perto do Einstein, e ali tinha uma estrutura para cuidar dessa pessoa. Tinha lazer no prédio, no edifício, orientado por educadores físicos, por psicólogos e tal, o negócio todo. Essa pessoa, especialmente essa que eu estou me lembrando agora, quando ela foi levada para a Holanda, porque alguém da família falou, lá vai ser melhor tratado, e aí até uma das pessoas falou, puxa, mas o que falta fazer? Não sei, não está faltando nada por aqui, mas vamos colocar lá. A pessoa teve uma evolução enorme em 6 meses, gratuito, sem pagar nada, sem ter que alugar apartamento, contratar um monte de gente e tudo. Então, e a pessoa voltou a ser mais produtiva. Então, existe, vamos dizer assim, uma possibilidade de a gente conseguir avançar nesse ponto, em vez de ficar com as atividades que a gente individualmente pode fazer, né? Que já foram citadas aqui, que é a medicação, atividade, exercício. Isso a gente faz individualmente, mas há possibilidades realmente de, a nível, vamos dizer assim, governamental, a nível público, isso aí deve crescer bem. Murilo, me permite aqui, as pessoas estão se manifestando bastante aqui. Muita gente parabenizando o senhor pela sua presença. A Tânia Regina, o Durante, a Silvana Guiral, a Luzia Belém, o Vlá, a Juliana Ridolfo escreveu assim, orgulho dele. Aí tem um recado aqui assim, bom dia, tenho muito orgulho do profissional que ele é, do amor com que ele trabalha, o cuidado com seus pacientes. Com certeza, ele é um incentivo e um exemplo para mim e para as minhas irmãs, Ana Silva Ridolfo, mandando aqui. É Ana Silvia, é isso mesmo? Patrícia Teodoro também elogiando o senhor, Fausto Privati e a Juliana também falando, cheia de orgulho aqui. Bom, aí filho não vale. Não vale, né? Tem uma pergunta aqui, duas tem. Doutor, meu pai fez um procedimento, me perdoa se eu errar a palavra técnica, tá, doutor? Meu pai fez um procedimento chamado artródese, acho que é isso, há 6 anos, da L4 e L5, e continua com muitas dores, mas já foi confirmado que não é problema da cirurgia. Ele fez neste ano uma risotomia e acabou lesionando os nervos. As dores cada vez aumentam mais. Quais são os riscos deste problema? É a Maria Ângela que pergunta ao senhor. A pergunta é boa, é uma situação muito frequente, não está relacionado realmente aqui ao quadro, né, das doenças degenerativas, né, e tem que analisar caso a caso. Sim. São os quadros dolorosos, baseados em problemas de coluna ou de nervos periféricos, são terríveis e pode acometer pessoas novas, em função de várias situações, várias causas, e principalmente para quem já tem algum problema de coluna, de disco e tal. E são problemas que angustiam a família. A gente vê que ela até colocou aqui essa questão, mesmo fora do contexto original, mas que é respeitável essa questão dela, porque é angustiante para todo mundo, para quem tem a dor e para a família que convive. E as soluções não são tantas, mas existe. Realmente tem o centro de dor e tudo, e muita coisa se faz. Mas são casos específicos em que se precisa avaliar a causa, como é que está o quadro e tudo, então fica difícil para a gente contribuir nessa hora. Sim, mas de qualquer maneira está aí mais um motivo para você continuar, não desistir. Procure o Dr. Ridolfo, vai lá que ele vai pedir tudo que for necessário e com certeza vai te atender muito bem. Doutor, meu pai é portador de encefalopatia e às vezes ele acaba não falando coisa com coisa. Essa doença pode também vir a causar a demência?
Quem pergunta é Silvana Martins. A encefalopatia é um nome mais genérico de problemas encefálicos. Sim. Qual é a causa, né? É vascular, é sequelar, né? Tem uma sequela de alguma doença que teve, sei lá, de uma encefalite, de um quadro inflamatório que teve no passado. Enfim, o que seria? Então, depende realmente de cada caso. E avaliar a causa, avaliar como está e tentar atuar mesmo, né? Aí, então, sim. Ouvintes, 10 horas e 8 minutos, Murilo Cog, 10 e 8, mas já ultrapassamos 2.000 pessoas de visualização. Eu tenho um questionamento também aqui para falar para o doutor, que eu acho que é bem pertinente. O meio ambiente, ele interfere diretamente na qualidade de vida de todas as pessoas, e acredito que quem é portador da demência também. Como que você entende que, de acordo com a organização da casa, você ter o que pode ser feito com a família? Porque quando a pessoa está constatada essa doença, eu acredito que tem uma desestruturação total familiar. Então tem muitos ajustes que precisam ser feitos com relação a esse meio ambiente. O que você aconselha aí, você indica para essas pessoas aí, para essas famílias? Se organizar em conjunto, né? E muitas vezes a família se dispersa, às vezes mesmo havendo vários filhos, nessa altura é comum a família se dispersar, alguns por não aceitação, outros por não saber o que fazer, e às vezes criam conflitos e realmente dispersa e perde a possibilidade de um conjunto, de atuar, de dividir tarefas, né? De cada um fazer alguma coisa, ou periodicamente ciclando as tarefas, no sentido de estimular, de tirar de casa e fazer na medida em que for possível, ainda que tiver alguma atividade. E participar de situações de, vamos dizer assim, de atividade mental, de atividade física, levar a passear. Então, enfim, tem realmente muitas coisas, sim. Mas é aquela questão que você já comentou na pergunta, a questão emocional, né, do impacto e da tristeza, né, que a família passa a sentir quando tem uma pessoa com esse diagnóstico e com esses problemas, e que no fim é isso que dispersa, como eu disse. Mas é juntar esforços, porque sempre tem o que fazer e dar melhora, viu? É interessante a gente ver famílias que são unidas e que vão trocando, ciclando aí as tarefas, no sentido de ajudar, intercalam e tudo. Por algum tempo a pessoa muitas vezes responde de uma maneira boa. Lógico que chega um ponto e nada é, vamos dizer assim, impossível. Isso vale para muitas situações da vida, né? Não só para a questão do Alzheimer, para as doenças degenerativas. Mas vale a pena o esforço da família em conjunto, sim. Doutor, eu assisti num programa de um canal fechado há um tempinho atrás, um médico se pronunciando, dizendo que ele tinha implementado nos hospitais que ele trabalha a presença de animais, no caso, o cão, o cachorro. E diz que isso, para as pessoas que têm qualquer problema de saúde, mas no caso da demência, pode ajudar bastante na própria motivação do bom humor, da alegria. O senhor acha que isso pode sem ter? dúvida. Esses animais de estimação são excelentes companhias, em geral não reclamam de nada.